Queridos irmãos, queremos saudar vocês com a paz de Jesus. Bem-vindos a nossos momentos missionário. Amém? Que a graça de Deus seja convosco. Aqui é o pastor missionário Musa Diabate. Estamos aqui mais uma vez por servir o reino, por um momento de devoção, um momento de louvor, um momento de adoração a nosso Deus. Sejam bem-vindos ao nosso momento do culto missionário transcultural. Chers frères et sœurs, bienvenue à ce moment de dévotion, à ce moment de méditation de la parole de Dieu, à ce moment de conscientisation missionnaire, mais aussi à un moment d'intercession. Ici, c'est le pasteur Musa Diabate. Je suis serviteur de Dieu à l'Église d'Assemblée de Dieu, ministère Ferreira, ici au São Paulo, où nous servons la diaspora et nous servons comme mission transculturelle la diaspora, mais aussi au travers de la conscientisation missionnaire. Bienvenue à ce moment de dévotion, un moment d'adoration, un moment de louange à notre Dieu. Chers frères et sœurs, un moment où nous allons prier le Seigneur pour commencer ce moment de dévotion avec notre Dieu. Queridos irmãos, vamos orar em francês e vamos começar nosso momento de devoção, momento de adoração a nosso Deus. Aqui é o pastor missionário Musa Diabate, somos servos de Deus na Igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil. E também servimos a diáspora. A diáspora é tudo isso que é continente africanos fora do continente africano. Amém? Queridos, vamos orar em francês e fazer nossa leitura. Estamos continuando nossa meditação na livro de Paulo os Efésios. Como as pessoas estão se conectando. Aí já, queridos, a gente atende que muitos chegaram. Pastor, você não está acompanhando, você não está trabalhando. Eu quero só falar com os irmãos que a gente está passando por uma crise de confinamento, ok? Com a crise do confinamento, no começo, estava tudo parado aqui no São Paulo e a gente tem muita disponibilidade de manhã à tarde. A gente não teve nenhuma atividade, então que fazia culto amanhã à tarde. Mas depois, chegou um momento onde mudou a calendário, porque eu sou pesquisador na USP, na universidade onde trabalho, como doutorando em pesquisa, e aí já mudaram horários, então a gente voltou a trabalhar mas online. Então ficou muito ocupada. Até 22 horas da noite, de segunda a sexta, estou trabalhando. Amém? Então por isso que você vê de vez em quando, mesmo se estou online, pode colocar mensagem, mas você não tem disponibilidade de uma hora. Não, porque no tempo que tem que comer e voltar a trabalhar. Ok? E também com esse momento também da emergência, do bônus de emergência, a gente recebe também várias, e tem que auxiliar também vários refugiados aqui na minha casa, por fazer umas coisas, porque muitos deles não conseguiram fazer o processo de entendimento. Como refugiados e imigrantes, as pessoas sabem, nós trabalhamos com diáspora aqui no Brasil e também fora do Brasil. E aí, nesse momento, a gente tem que dar um auxílio no aspecto jurídico, orientação, como que se faz, como se não se faz. Como você sabe, são pessoas que têm legalidade no Brasil. E no auxílio emergencial, porque estão desempregados, são pessoas que trabalham de bicos, diaristas. Donc, nesse momento ficaram sem nada. Donc, esse auxílio responde os critérios. Mas muitos deles não têm acesso na internet, não têm acesso na documentação, no processo. Então, eles usam computador, a gente tem que auxiliar de vez em quando, mesmo com o confinamento, e tem que ir lá na Caixa Econômica, pedir uma orientação, faz uma tradução, porque muitos não entendem bem. Mas Deus nos ajudou, então agora está tudo em ordem, mas independente de qualquer coisa, continua orando por nós, continua orando por nossos imigrantes. Porque, queridos, antes da crise, o coronavírus, os imigrantes sempre são um custo vulnerável, sempre falo isso por pessoa. Por isso que muitas vezes, eu acho muito engraçada, eu acompanhei muitos crescimentos, eu vi muitas pessoas que nunca tinham sensibilidade. Quando a gente falava da crise, quando a gente falava com diáspora, falando da necessidade dos imigrantes, tem muita pessoa que não admitia, que não acreditava. Tem mesmo pessoas que criticavam porque a gente ajuda os refugiados, porque dá cesta básica, porque fazer isso, Jesus não chamou isso. Aí agora eu vi as mesmas pessoas que criticavam, agora Deus levou eles a fazer. Como que não tem culto presencial, agora viraram fazendo lives, mandando cesta básica. E nós continuamos a fazer as mesmas coisas. Antes do coronavírus, a gente entende pessoas vulneráveis, a gente entende a vulnerabilidade, porque sou estrangeiro, mesmo de ser naturalizado hoje brasileiro, eu sou estrangeiro. Independente de qualquer coisa, Deus, a gente tem isso na pele. E a gente vive a realidade com eles.
tá certo? Mas a gente louva a Deus porque hoje as pessoas mudaram de entendimento, porque as pessoas não estão dando cesta básica por estrangeiro refugiado, eles estão dando por próprios brasileiros. É isso que está, porque uma coisa aí, as pessoas acham que são realidades que são um pouco longe de nós, e falam com pessoa vigia, tá certo? Tem muitas realidades que não são, que são humanas, meu irmão. São coisas que não são irmãs, entendeu? São coisas que são humanas, Deus, só Deus é perfeito, meu irmão, só Deus tem tudo. Mas o que acontece? Eu falo com pessoas, a gente precisa vigiar, a gente precisa de orar muito, porque Deus, na sua graça, Ele nos dá graças, mas a gente precisa ter sensibilidade com Deus, amém? Por isso que a gente está muito, vejo Deus trabalhando, compartilhando, tendo aliança com a sua igreja. Eu acho que isso é maravilhoso por nós, fortalecido, é muito corajoso ver como que Deus está tratando com sua igreja, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Essa conscientização, eu estava falando ontem com um amigo nosso, Filemon, que é um amigo nosso que está lá nos Estados Unidos, um jovem missionário, ele está falando comigo as mesmas realidades, mas Deus é fiel, Deus é bom e Deus continua sendo Deus, amém? Então, meu irmão, se você viu que esse momento, de vez em quando a gente não tem continuidade de entrar todo dia na internet, de manhã à tarde, é que a gente tem responsabilidades, a gente continua também no trabalho missionário, a gente tem nossos compromissos, mas Deus continua também trabalhando, amém? Então, isso é um pouco o nosso objetivo. Nosso objetivo é levar essa igreja a entender, a ter essa sensibilidade, igreja a ter essa sensibilidade do reino, tá certo? Essa sensibilidade que Deus é Deus e Deus faz as coisas perfeitas de jeito dele, entendeu? Então, queridos, é um propósito muito bom, a gente precisa entender isso. Deus é Deus e Ele tem seu jeito de fazer. Quando a gente falava, não tem pessoa que fala, não, pastor, como que você dá cesta básica? Cesta básica não é bíblica, não. Aí você vai pegar, cara vai ficar, como chama? Ele vai não fazer nada, a cara vai ficar afogada. Cara, ele fala, não, isso não. Não é que cara, é uma coisa. Todas as pessoas que chegaram aqui, refugiados e imigrantes, são pessoas que têm passado, meu irmão. Tem empresários que chegaram aqui refugiados. Ninguém nasceu refugiado. Ninguém nasceu imigrante. Quando sempre falava isso, as pessoas não entendem. Ele fala, pessoal, o refúgio ou a migração são situações que mesmo o próprio sujeito não quer. Deu uma prova porque ele passa sem que ele quisesse. Ninguém quer passar para a prova. Mas a prova é um propósito de Deus. E hoje, nós como igreja, estamos passando por isso. É uma coisa que está sendo muito importante. Estava falando com muitos pastores da África, daqui. A gente viu que essa prova do coronavírus, por exemplo, ele está atacando os maiores potências. Não os países pobres, não. São grandes potências, pessoas que achavam que eles são dono da verdade. As pessoas, já viu, os 5 maiores potências, econômica do mundo, estão sendo prejudicados. Estão sendo, não conseguem, estão sendo vítimas desse processo. Estados Unidos, tá certo? Itália, Espanha, China, o Brasil, tá certo? Mas você vai ver, no continente africano sempre tem coronavírus, tudo bem. Chegou lá, mas não do ritmo que estão pessoas estão entrando no hospital, sendo corona, vão dando em casa, tendo todo mundo naturalmente, porque por ele, o propósito de prova, o desafio, isso é cotidiano, tem a fome, tem guerras, a morte, as pessoas, e graças a Deus também uma coisa também que é muito importante, até que as pessoas chegaram, eu gosto muito, porque hoje tem um debate de pesquisa, cloroquina, caquina, isso, por nós a gente já passou isso, graças a Deus, porque até na ciência o continente africano está sendo mente destacado, porque hoje estão voltando na farmacopeia. O que significa? A planta que dá, que a gente pega lá, por colocar no laboratório, por fazer cloroquina, nivaquina, tudo esquina aí, cada casa africana, em cada família tem uma planta, a gente chama milha, no continente africano, no nome tradicional milha. Essa planta, milha, no nome científico, está em cada família africana, cada casa tem essa planta. Eu me lembro, no continente, aqui no Brasil, toma café, estamos modernizados, mas você me lembra café da manhã? A gente pegava a planta, toda família pega essa planta, agora estou no momento do jejum. Por quebrar o jejum, ele pega essa planta, ferve a água, coloca dentro, como um chá. É muito bom.
tem pessoas que tomam banho com ele, que bebem naturalmente. Donc eu acho que são as práticas cotidianas culturais fazem que o continente africano está sendo desenvolveram imunidade natural com essas plantas. Além disso, tem outras plantas, a alimentação dele diária. Entendeu? Então, queridos, nós estamos vendo Deus falando conosco, meu irmão. Deus falando com a humanidade, irmão. O momento por nós é voltar e ter humildade e reconhecer Deus. Tá certo? Sabendo que nós estamos na nova terra, nova cela, estamos no caminho por nova cela, nova terra, não chegamos lá ainda. Mas aqui na terra vamos ser aprovados. Amém? Então, queridos, é um privilégio estar com vocês por um momento de devoção, um momento de meditação, um momento também de desperta, de concentração missionária, tá certo? É isso, missão não para, querido irmão, mas sempre eu voltará a Deus. Amém? Chers frères et sœurs, bienvenue à ce moment de concentração missionnaire. Nous allons prier. Mais ce que je suis en train de dire tout de suite en portugais, c'est quoi? C'est que Dieu a un projet avec son Église. Je parlais avec certains frères africains, certains pasteurs, certains serviteurs de Dieu. Nous voyons que l'Église, par exemple ici au Brésil, quand je suis arrivé, plusieurs fois, j'avais des difficultés de voir des personnes qui ne peuvent pas entendre qu'il y a des gens nécessités. Par exemple, je travaille ici au Brésil avec des immigrants et des réfugiés. Mais personne n'est réfugié. Les gens qui sont réfugiés, c'est des gens qui avaient un passé. Il y a des fonctionnaires, c'est des gens qui n'ont jamais eu faim dans leur village, c'est des gens qui travaillaient, c'est des gens qui avaient une situation bonne. Mais d'autres, par la guerre, par des situations, se sont retrouvés dans une situation de refuge. Donc, personne ne veut souffrir. Mais le preuve est un propos de Dieu. Par exemple, quand nous prenons le coronavirus, nous voyons qu'aujourd'hui, l'humanité est face à un fléau. Vous voyez? Et il n'y a pas un continent qui n'est pas épargné. Les pauvres et aussi les riches. Et la loi est en train de changer même. Parce que la science, les pays qui sont très développés, qui sont très riches, sont en train d'être impuissants devant ce fléau du coronavirus. Contrairement aux pays sous-développés, les continents africains, où vous allez voir que les gens ont dépassé ce problème. Et tout à fait naturel, les gens vont à l'hôpital, ils retournent chez eux. Et la plante, aujourd'hui, on discute en Europe, ici, sur l'efficacité de la quinine et de la chloroquine. Nous, on utilisait la chloroquine, naturellement, dans le continent africain. Vous voyez, dans chaque famille, je sais bien rappelé par un de mes oncles, un pasteur, dans chaque famille africaine, vous allez voir qu'il y a une plante ou deux plantes de Milia. Milia, c'est une plante à Songoï qui donne la quinine. Okay? Généralement, les gens utilisent ça aussi pour se laver. Et des fois, au moment du carême, là, maintenant, au moment de rompre le jeûne, les gens utilisent ça comme un café pour boire. Vous comprenez? Donc, naturellement, Dieu est en train de bénir. Vous comprenez? Nous sommes en train de voir Dieu à l'œuvre. Donc, mes frères et sœurs, bienvenue à ce moment de concentration missionnaire, moment d'adoration à notre Dieu. Nous allons prier pour commencer notre moment de dévotion, moment d'intercession, mais aussi un moment de concentration missionnaire. Bienvenue à notre moment de concentration missionnaire. Ici, sur le pasteur Moussa Diabaté. Je suis serviteur de Dieu ici à l'Église Assemblée de Dieu au Brésil, où nous servons la diaspora, mais também nous travaillons comme concentration missionnaire, metanoia radicale. Ok? Donc, queridos, vamos orar e vamos, aqui, meu nome é pastor Moussa, vamos orar, aí vamos continuar a nossa meditação na palavra de Deus, vamos fazer leitura em francês, e aí vamos continuar já usando os dois idiomas, o francês e o português, meditando essa passagem de Paulo aos Efésios, ok? Oremos. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment de concentration missionnaire, nous te prions pour ce moment de louange, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Nous te prions aussi que tu bénisses les moments ce dimanche, tu bénisses les familles, tu bénisses les pauvres nations et cultures, que tu bénisses le Brésil, que tu bénisses aussi le monde entier, que tu bénisses les missionnaires, Seigneur, qui sont éparpillés sur la face de la terre. Et en ce moment aussi, que tu nous donnes l'intelligence, que tu nous donnes le discernement, que tu nous donnes la parole, pour que ta parole, la pensée que le Seigneur avait, Seigneur, quand tu as inspiré ton serviteur Paul, que tu nous donnes la même pensée, que tu nous inspires au nom de Jésus et que tu consoles les cœurs. Au nom de Jésus, Amen. 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 Meu irmão, bem-vindos ao nosso momento de concentração missionária. Eu tenho uma palavra de Deus por seu coração hoje sobre uma igreja missionária, a vocação do nosso apóstolo Paulo e a oração que ele fez por a igreja que está na Éfeso. Querido meu irmão, é uma palavra de Deus por sua família, por sua casa, que é essa palavra que Deus nos dá a graça de ter entendimentos, nos dá um espírito de entendimento, um espírito que ele deu a seu filho
Paulo, que estava numa situação de provação, e lá Deus lhe inspirou, e através disso ele escreveu essa carta. O mesmo Deus que inspirou Paulo, que deu entendimento a Paulo, dá entendimento por mim e tua casa também. Queridos, vamos louvar a Deus com esse louvor, uma música, uma louvor em português, que diz, eu tenho chamado. A gente vai pegar essa palavra, eu tenho chamado. Amém? Nous allons écouter ce chant, ce cantique en français qui dit, en portugais qui dit, eu tenho chamado, j'ai un appel. Que le Seigneur nous donne la même pensée qu'il a donnée à l'apôtre Paul. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Bienvenue à ce moment de concentration missionnaire. Eu me lembro grande, eu sou rei. Eu tenho chamado. Aleluia. Chama, me calar. Eu tenho chamado. O Evangelho anuncia. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Aleluia. Deus nunca abre mão de nós. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Aleluia. Te sinto aqui, Senhor. Aleluia. Deus é Senhor. Tem Senhor. Não podemos nos calar, meu irmão. Se tu cala, se você parar de proclamar, Deus, da sua graça, vai mandar as pedras proclamar e glorificar a Deus. Por isso que fala para a pessoa, ser missionário ou fazer obra de missão não é uma obrigação, é um privilégio, meu irmão. Somos santos privilegiados, santos e privilegiados de adorar a Deus, de glorificar a Deus, meu irmão. Porque se tu não glorifica, se tu não louva a Deus, as pedras, os pássaros, as naturezas, Deus tem sua própria, Deus é autossuficiente. Amém? Por se glorificar Ele mesmo. Está entendendo? Mas se sendo privilegiado, hoje é chamado a glorificar a Deus, a louvar a Deus. Bem-vindos ao nosso momento de consagração missionária, um momento de louvor a Deus, um momento de adoração, meu irmão. Tu e tua casa, vem adorar a Deus. Mon frère, ma soeur, bienvenue à ce moment de consagração missionnaire. Notre Dieu nous privilège. Moi, je dis simplement aux gens, servir à Dieu, ce n'est pas une obligation, mais c'est un privilège. Parce que Dieu, le Dieu souverain, a l'opportunité de manifester sa gloire au travers de sa création. Si toi tu n'adores pas, les oiseaux, la nature, les pierres vont glorifier le nom du Seigneur. Mais tu dois, Dieu dans sa grâce t'a privilégié ce matin. Tu peux louer le Seigneur avec moi, tu peux adorer le Seigneur avec moi. Et tu as un appel de Dieu. Et Dieu a un appel sur ta vie. Et mon frère, ma soeur, j'ai une parole de Dieu pour ton cœur ce matin. J'ai un encouragement de Dieu pour toi ce matin. Quel est cet encouragement? C'est que le Seigneur dans sa grâce, il a un message pour toi, pour ta famille, mon frère, ma soeur. Amen. Le Seigneur a un message de Dieu pour toi ce matin. J'ai un message d'encouragement pour ton cœur ce matin. Au travers de la pensée de l'apôtre Paul, quand il a écrit à l'église qui est à Éphèse, moi aussi ce matin, la même pensée, je peux la partager avec toi. Un homme de Dieu, un missionnaire qui est pris dans l'église, qui est là à Éphèse. Il écrit pour consoler l'église, pour exhorter l'église, pour partager sa vocation, son appel missionnaire. Voilà pourquoi encore ce matin, mon frère, ma soeur, je t'invite aussi avec moi de louer le Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons continuer à louer le Seigneur avec ce moment de concentration missionnaire. Nous allons louer le Seigneur. Querido irmão, bem-vindos ao nosso momento de concentração missionária. Bem-vindos ao nosso momento de devoção, momento de louvor a Deus. Hoje é domingo, dia da alegria, dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Temos uma paz que o mundo não tem.
que essa paz Deus que nos deu. Nada pode tirar essa paz, meu irmão. Está vendo? Nada pode nos tirar, nem a prova, nem a perseguição, nem nada vai nos tirar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, meu irmão. Por isso que bem-vindos ao nosso momento de concentração missionária, momento de adoração ao nosso Deus. Vocês estão aqui, um momento de devoção, um momento de intercessão, um momento de louvor ao nosso Deus, meu irmão. Amém? Queridos, vamos fazer uma leitura. Essa leitura se encontra na carta de Paulo aos Efésios, ok? A carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 3, vamos ler do versículo 14 até o versículo 21, ok? Nous allons faire notre méditation aujourd'hui dans la carte de Paul, que Paul a écrit à l'église qui est à Éphèse, ok? Nous allons lire le chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 21, ok? Nous allons chapitre 3, du verset 14 jusqu'au verset 21. Nous allons faire la lecture en français. Amen. Vamos fazer a leitura em francês, ok? À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille pour les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, de sorte que Christ habite en vous, dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, la connaissance de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis qu'avec toute la plénitude de Dieu. Ok? 20. Or, à celui qui peut faire, par la connaissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. 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 Queridos irmãos, a gente acabou de ler a carta que Paulo escreveu, o Colossenses, o capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. E a gente lê aí, hoje a gente vai falar sobre a vocação do Paulo como apóstolos. E também aqui nesse capítulo, as pessoas que nos acompanharam, a gente já fez a meditação do versículo 1 ao versículo 13. A gente falou do Paulo na cadeia. Paulo explicou o porquê, a causa pela qual ele estava preso na cadeia. E aí, o versículo 14, o versículo 21, ele faz um ponto. Ele faz um ponto entre o que foi dito, a causa por que ele foi preso, e também uma oração que ele vai fazer a propósito, a respeito de seus filhos na fé. Porque a igreja da Éfeso foi plantada para ele. Aí ele faz uma oração para a igreja que está na Éfeso. Amém? E aí vamos ver alguns pontos que são propositais, alguns sujeitos que Paulo apresentou a Deus a respeito da igreja da Éfeso na sua oração. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de méditer la 4 de Paul aux Colossenses. Et nous allons faire la lecture du verset 14 au verset 21, où nous allons partager avec vous le thème de l'apôtre Paul, une église biblique missionnaire, mais aussi la vocation de l'apôtre Paul et sa prière pour l'église qui est à Éphèse. Mais avant cela, nous allons méditer le verset 1 au verset 13 du chapitre 3. Nous avons vu que Paul a traité le pourquoi il est pris. Ok? Et dans le verset 14 au verset 21, il fait un pont entre ce qu'on a dit sur le pourquoi Paul est pris et une prière qu'il a fait à l'église qui est à Éphèse. Et dans cela, aujourd'hui, nous allons voir certains points, certains éléments qui font partie dans de la prière de Paul qu'il a faite pour l'église qui est à Éphèse. Ok? Queridos, só por lembrar, ok? A gente diz, do verset 1 ao versículo 3, do capítulo 3, a gente viu que Paulo apresentou o porquê ele estava preso, ok? Paulo falou porque ele estava preso. Porque Paulo estava preso na igreja que está na Colossos. Porque ele estava preso para a igreja que está na Éfeso. Essa carta foi escrita para a igreja que está na Éfeso, ok? E Paulo queria falar
Por que a sua cadeia? Por que ele está preso? Por que ele falava isso? Por que Paulo queria se mostrar? Por que Paulo queria justificar a sua cadeia? Porque na igreja de Éfeso, Paulo é o autor que plantou essa igreja. Mas nessa igreja de Éfeso, se vocês entenderam, tem um propósito. Antes disso, a gente viu um outro propósito que Paulo fez. Paulo falou sobre a propósito da salvação e da eleição. A juntar judeus e gentios. Tá certo? E na igreja de Éfeso tem uma mistura de gentio e de judeus. E no versículo 1, o versículo 13, ele justifica isso através de um propósito que ele colocou da sua visão missionária que ele plantou a igreja e pregar a Cristo a todos os povos, nação e cultura. Mesmo sendo judeus, de culturas, Paulo não entendia que a salvação era étnica. Porque na cabeça de judeus, salvação é só por eles. Não tem lugar por um outro povo, menos ainda um gentio. Por isso, Paulo, depois de plantar a igreja que está na Éfeso, no ano 53 até 56, ele foi por Jerusalém. Ele foi levar uma doação por ajudar os irmãos que estão passando com prova, como hoje. Mas a prova lá era problema não chovia. A pessoa passava fome. Os animais estão morrendo. Teve uma Palestina, uma cisterece grande. E Paulo mobilizou fundos por levar doação para a igreja que estava na Jerusalém. E lá também proclamou a Cristo. Mas na sua pregação, Paulo compartilhou a sua visão do reino. Paulo pregou a salvação e por os judeus e por os gentios. Paulo explicou que gentio, como também judeus, cada ser humano é pecador. E cada homem precisa de se arrepender e pedir perdão do seu pecado. Senão, ele não vai ser salvo. As pessoas não são salvas para herança étnica. A gente somos salvos só pela fé. Aí, quando Paulo começou a pregar isso, criou um problema. Porque a igreja que estava, a comunidade, os judeus que estavam lá na Jerusalém, viram que Paulo criava uma multidão. Muitos gentios começaram a se converter. Aí estava a igreja ficando cheia de gentios. E tem gentios que estão misturando com judeus. Aí Paulo vem reverter toda uma história, toda uma cultura, toda uma doutrina, toda uma mentalidade, todo um ensinamento que foi na cabeça dos judeus. E também Paulo era dessas que pensavam assim. Se você só entende histórico, Paulo, antes de se converter, andava, matava cristão. Porque Paulo não acreditava, ele acreditava que ele é eleito. E que a eleição é só por eles. E dele, Paulo agora está sendo perseguido. Aí Paulo vai falar para a igreja que está na Éfeso, escuta bem. A causa por que eu sou preso aqui é um mistério que Jesus Cristo ele mesmo me revelou por mim. O que significa isso? Isso não sermão por mim, mas por os profetas. Ele teve a visão no Antigo Testamento. Ele estava falando em Gênesis 12, exemplos. O chamado de Abraão. Que Deus fez uma promessa por Abraão. Que não só o filho dele será abençoado, mas através dele, outras nações. Não só a nação de Abraão, mas os filhos dele, mas também todas as nações vão ser abençoadas pela obediência ao chamado de Abraão. Aí Paulo também falou que Jesus ele mesmo lhe diga que ele morreu pela pregação do evangelho. A Paulo. Paulo fala, agora escuta bem. Tu, Paulo, você vai proclamar o evangelho. Você está matando agora, você está perseguindo as que estão proclamando o evangelho. Agora tu, ao contrário do perseguidor, você vai ser perseguido. E Paulo está falando que estou aqui no preso, ele estava na primeira cadeia preso dele. Porque ele estava no ano 661, ele escreveu essa carta a partir da Roma. E Paulo falou para a igreja, escuta bem, eu estou aqui na vontade de Deus, eu sou preso porque Deus permitiu que eu sou preso. Mas isso não só Deus permitiu, mas Jesus já me falou. Eu sabia, eu estava ciente, eu tenho consciência do meu chamado. Eu tenho consciência do desafio que eu tenho. Eu que eu prego, eu não prego por agradar.
Eu não estou aqui, eu não fui em Jerusalém por remplir minha agenda ou minha vontade. Eu fui lá em Jerusalém por remplir o agenda que Jesus me entregou, de pregar a salvação a todas as nações. Quando você fala de nações, são povos, culturas, etnias. E isso mudou a mentalidade. E Paulo falou isso é mistério. É mistério do Evangelho que foi revelado a ele. Porque antes dele, isso não foi revelado. Ou seja, mesmo se foi revelado, o entendimento, a igreja, os povos judeus não chegaram nos entendimentos. A liderança não chegaram nesse entendimento. Até os apóstolos. Quando você vê haver uma relação entre os apóstolos, até os apóstolos nas suas proclamações do evangelho, você vê que até os apóstolos não chegaram nesses entendimentos. Mas Paulo falou, Paulo, eu teve pela graça de Deus, um dom que Deus me deu, pela graça do dom da salvação que eu tenho em Cristo Jesus, eu chegou nesse entendimento. E por isso que eu sou preso. Chers frères et sœurs, nous sommes ici encore dans un moment de méditation de la parole de Dieu. Donc, juste pour vous rappeler que nous sommes en train de méditer le chapitre 3 du verset 14 au verset 21, où Paul fait le pont avec le verset 1 jusqu'au verset, du verset 1 au verset 13. Ok? Donc, où Paul fait un pont entre ce qu'il a dit dans la première partie, ce qui se passe. Avant le chapitre 3, nous avons vu que Paul a écrit au chapitre 2, Paul d'Éphèse, Paul a écrit aux gentils pour dire maintenant, en Christ, vous êtes un. Il a parlé sur l'unité de l'Église. L'unité de l'Église qui est formée de gentils, mais aussi de païens. Qu'est-ce qu'on appelle païens? Les personnes qui ne sont pas gentilles. Parce que Paul était de ceux qui pensaient aussi cela. Mais aujourd'hui, Paul a écrit, au travers du chapitre 3, il a dit pourquoi il a été pris. Pourquoi il est en prison. Parce qu'il écrit cette lettre à partir de la prison en Rome. Et Paul justifie le pourquoi il est emprisonné. Parce que l'église qui est à Éphèse, une chose qui est très importante, l'église a été plantée par Paul. Mais aux années 56, Paul est parti. Et Paul a écrit la carte les années 60, 4 ans après. Donc, l'église d'Éphèse, il y a de nouvelles personnes qui sont rentrées dans l'église, qui ne connaissent pas l'apôtre Paul. Donc, l'apôtre Paul écrit pour non seulement se présenter, mais aussi, il écrit aussi cette carte pour que l'église aussi, il a dit pourquoi, justifier le pourquoi il est en prison. Communiquer sa vision missionnaire. Parce que Paul étant planté l'église d'Éphèse, dans les années 56-57, il est parti. Il est parti pour aller prêcher l'évangile au travers d'un projet missionnaire, d'un soutien qu'il a mené à l'église qui est à Jérusalem, qui est en train de passer par des moments de preuve. Et l'église qui est à Jérusalem a reçu des dons alimentaires au travers de l'apôtre Paul. Et au travers de ces dons alimentaires, l'apôtre Paul a prêché, a profité aussi d'amener les dons et aussi prêché l'évangile à Jérusalem. Mais dans sa prédication de l'évangile, il a écrit des multitudes parce que Paul a un entendement différent de l'évangile qui est prêché par les Juifs. Parce que pour les Juifs, il prêchait un évangile ethnique. Le salut est seulement pour les Juifs. Et Paul est venu, il a dit non, l'église doit s'ouvrir, non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les païens. Paul dit que toute personne, qu'elle soit juif ou païen, a besoin de se repentir, a besoin de reconnaître le Seigneur Jésus comme son sauveur et de se convertir. Sinon, il ne n'héritera pas le royaume des cieux. Et cela a créé que l'église est remplie des païens et cela a créé des tumultudes dans l'église. Et aussi, Paul a eu des ennemis. Les gens n'ont pas aimé cette manière de Paul et Paul est venu changer toute une grande mentalité de doctrine en doctrinement. Et là, il fait une prière. Ok? Il dit aux gens, bon écoute, c'est pour cela que moi je suis pris. Parce que ce mystère que je suis en train de faire là, je ne suis pas allé à Jérusalem pour faire ma volonté, je suis allé remplir un agenda du Seigneur. Et quand je suis arrivé à Jérusalem, je suis allé prêcher l'évangile. Et l'évangile que j'ai prêché là, ce n'est pas à moi, c'est un évangile, c'est un mystère que le Seigneur Jésus lui-même a révélé. Parce que pour Paul, c'est le mystère de l'évangile, c'est un don que Dieu l'a donné. Parce que les gens qui comprennent un peu l'histoire de Paul, Paul n'était pas chrétien, il n'aimait pas le Seigneur Jésus. Et plus, il était ennemi, il était persécuteur de l'Église, il persécutait l'Église. Et dans cette persécution, dans ce chemin de persécution, il avait le même entendement d'un peuple lui séparé. Et de là, Paul écrit pour l'Église pour expliquer aujourd'hui,
moi-même, Paul, Jésus m'avait dit que moi, Paul, j'allais mourir pour lui. Moi qui persécute l'église, là, moi aussi, je vais me convertir. Et au nom de l'église, pour amour pour le Seigneur, dans l'église, je vais mourir comme martyr pour le Seigneur. Je serai persécuté. De persécuteur, je vais être persécuté pour amour pour Jésus. Et Paul aussi a fait allusion aux prophètes qui ont parlé de cela de l'Ancien Testament. Il a parlé de l'appel d'Abraham dans Genèse le chapitre 12, où Dieu a appelé Abraham de sortir de sa parentèle, de sa nation, pour aller vers de nouveaux peuples, des nouvelles cultures que le Seigneur lui-même va lui montrer. Et au travers de lui, Abraham, de son obéissance, de son appel, Dieu non seulement va sauver ses enfants, ils seront bénis, mais aussi Dieu a fait une promesse qui va toucher toutes les nations. Et ça, c'est l'entendement du mystère de l'apôtre Paul, du message de l'évangile. Et cela a créé des ennemis pour l'apôtre Paul, et c'est la cause pour laquelle il se rencontre en prison. Mais Paul va être libéré de cette prison. Il va purger 2 ans de prison à Césarée. Il va être pris à Jérusalem. Et de Césarée, comme il est citoyen romain, il a fait valoir son droit de romain. Parce que quand on l'a pris, on l'a mis à Césarée, il dit non, écoutez, je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'apôtre Paul, mais je suis un citoyen romain. Et dans la constitution romaine, un citoyen romain ne peut pas être jugé par n'importe qui. C'est l'empereur romain qui doit le juger. Donc, voilà pourquoi Paul a eu le droit d'être transféré à Rome, où il va être jugé par l'empereur. Il va faire 2 ans des années 60-61. Après 61, il va être libéré après le jugement. Il va être acquitté par l'empereur romain. Okay? Et Paul va être encore pris une seconde fois, où il va mourir martyr dans les années 66. Il va mourir martyr pour amour pour Christ. Mais pour la première prison, il va sortir de la prison, il va être libéré. Donc Paul fait une prière. À l'aide de cela, décrire le pourquoi, il fait une prière pour l'église qui est à Éphèse. Et aujourd'hui, nous allons toucher certains éléments de cette prière qui font les éléments clés de la prière du pasteur missionnaire, évangéliste, apôtre et prophète de Dieu, l'apôtre Paul. Non seulement pour l'église d'Éphèse, mais la carte des Éphèses, ce n'est pas seulement une carte, mais c'est une carte qui devait être une carte circulaire. C'est une carte que l'apôtre Paul a écrite pour circuler au niveau de l'Asie mineure. Et toutes les églises devaient recevoir cette carte, ils devaient la lire et la passer de famille en famille. Parce qu'en ce moment, comme aujourd'hui, en son temps, jusqu'au 3e siècle, les églises se rencontraient en famille. Amen. Donc nous allons continuer notre méditation et notre louange à notre Dieu. Amen. Nous allons louer le Seigneur avec ce chant, avec nos frères de Montréal, les challenges, les arcanjos de Montréal. Vamos louvar a Deus, fazer uma pausa com nossos irmãos, a coral do Canadá, o francês. O fogo está acendado hoje. Un grand hommage à tous nos frères et sœurs. Ces chants me rappellent le chant missionnaire, les veillées de prière, les conférences missionnaires, et c'est le Seigneur qui est glorifié. Brilla-moi. Oh Jesus, é louvor a Deus através do nosso coral do Quebec no Montreal, louvor que me leva nas lembranças do campo missionário, conferências missionárias, vigília, cultos, de avivamentos, mas também momento do seminário, do grupo bíblico, da aliança bíblica universitários, jovens, momento onde a gente bate de Deus, proclamamos que Deus, o fogo de Deus desça e nos reaviva, reanima. Brilla-moi, brilla-moi. Brilla-moi, brilla-moi. Brilla-moi, brilla-moi. Brilla-moi, brilla-moi.
Queridos, nós continuamos nossa meditação, como a gente falou, é uma coisa que é muito importante, é muito simples lembrar, que Paulo era um cidadão romano, ok? Quando ele chegou na Jerusalém, quando ele foi preso, tá certo? Onde ele escrevia essa carta na Roma, Paulo era um cidadão romano, tá certo? E quando ele foi preso, ele foi condenado, foi em cadeia 2 anos na Cesareia, ele falou, escuta, para aí, eu não sou qualquer um, eu sou um cidadão romano. E na Constituição deles, porque que acontece? Tem a gente tem uma Constituição, tem leis, tem princípios. Aí o que acontece? Tem valores sociais e jurídicos. Aí um dos princípios é que o cidadão romano não pode ser julgado por qualquer um. Só pode ser julgado pelo imperador. Aí Paulo, que era preso pelo Evangelho de Cristo, mesmo se ele é preso por causa do mensagem que ele pregou, loucura, que agora salvação é por todos, aí ele vai ser julgado 2 anos, no ano 61. Mas não Cesareia, mas ele vai ser transferido, quer descobrir, não, eu vou fazer prevaler meu direito constitucional. Eu sou cidadão romano, eu não sou qualquer um. Aí Paulo vai fazer valer seu direito romano, ele vai ser transferido a Roma, ok? Ele vai sair da Cesareia do ano 58 e 59, ele vai ser transferido para a cadeia da Roma, no ano 60 e 61. Aí, depois de 2 anos da cadeia, onde ele fez um trabalho muito bom, onde ele pregou o Evangelho, e Paulo vai ser chamado de lá. Ele fez uma obra muito grande. E é de lá que ele escreveu 3 cartas. 3 cartas que a gente chama as cartas da cadeia. Por isso que eles são chamadas da carta da cadeia. Por isso que a carta do Colossenses, Filemão e Efésios são escritos no mesmo contexto de Paulo na sua primeira cadeia na Roma. Ok? Aí Paulo vai ser liberto no ano 61, porque o imperador da Romano vai julgar ele e não vai ver uma causa, ele vai ser aquitado pela justiça, ele vai ser liberto, ele vai embora no ano 61, mas depois ele vai ser preso de novo, ele vai ser preso no ano 66, ele vai ser preso de novo por amor por Cristo na cadeia da Roma, ele vai morrer mártires. Mas por essa vez, no ano 61 ele vai ser aquitado, ele vai ser liberto, mas de novo ele vai ser preso de novo, e lá Paulo vai morrer mártir por amor por Cristo lá na cadeia da Roma. Aí, umas coisas que são muito importantes, que Paulo escreve para uma igreja que ele plantou. Mas ele escreveu essa carta no ano 60, 4 anos depois. Porque ele saiu da Éfeso no ano 56. Ele plantou a igreja no ano 54, 56. E depois dele, tem novas pessoas que chegaram na igreja. Então, a igreja cresceu. Então, por Paulo, como você vai escrever, eu sei que quando ele escreve, ele nota que para a igreja que está na Éfeso, eu sei que muitos de vocês falaram de mim. Então, são pessoas novas que chegaram à igreja, porque a igreja quase multiplicou, porque estamos no primeiro século do cristianismo. No primeiro século do cristianismo, são os séculos da apoteose, onde a igreja cresceu muito. De cada família tem conversões massivas, cidades, plantação de igreja, mártires, mortos, mártires, salvação, é umas coisas grandiosas. É o momento que a igreja cresceu muito, os 3 primeiros séculos de cristianismo, após Cristo. Aí Paulo vai escrever sobre umas princípios, ele vai falar uma coisa que é muito importante. Ele vai falar umas coisas que ele vai escrever para a igreja, onde a gente vai ver umas orações que ele fala. Ele fala uma coisa que ele vai começar a falar, Paulo vai começar a meditar, ele vai falar do versículo 17 até o versículo 21, Paulo vai começar a fazer umas recomendações, ele vai fazer umas orações, ele vai pedir a Deus, ele vai fazer um pedido a Deus. A causa dessas coisas, eu me coloco de joelho. Colocar de joelho é uma atitude da oração. O versículo 14, ele falou, a causa dessa causa, em francês, eu vou usar o versículo, por essa causa, me pelo de joelho dentro do Pai. Então, aqui uma atitude da oração. Então, por todas essas coisas que eu falo com vocês, por Paulo que é preso, porque ele está pregando um mistério, aí ele está escrevendo por igreja, uma igreja onde tem igreja cresceu muito, tem novas pessoas que chegaram, tem pessoas que estão lá, ele tem pelo de joelho para quem? Para orar.
Ok? Porque a gente não se coloca de joelho por brincar, meu irmão. Se coloca de joelho quem ora, quem se prosterna, quem se humilia, quem reconhece a grandeza de Deus, quem contempla a Deus. Amém? Então, Paulo se coloca de joelho de quem toma o nome tudo família, tanto no céu como sobre a terra, para que, seguindo a riqueza de sua glória, vos concedo que seja fortalecido com poder mediante do Espírito Santo no homem interior. Amém? Então Paulo se mete diante de Deus, uma coisa que é muito bom, e Paulo fala porque seguindo a riqueza, glória de Deus, as bondades da glória dele, vos concede que seja fortalecido no poder, que Paulo quer que a igreja que está conosco na Éfeso seja fortalecido no poder, mediante o Espírito de Deus. Seu homem interior seja renovado. Tá certo? E assim, habite Cristo no vosso coração. Porque quando o Espírito Santo entra e renova nosso homem interior, Cristo toma lugar. Cristo senta. Cristo reina. Não só como um Salvador, mas um Senhor. Aqui Paulo está falando de um Cristo Senhor, não só um Cristo Salvador. Tá certo? Ele está falando de um Cristo Senhor. Tá certo? Que senta no nosso coração, que concede, mediante o Espírito Santo, acima habita no vosso coração, pela fé. Estando vós araguados e alicercados no amor. Ok? Amor. 18. A fim de poder compreender com todos os santos que é a largura, a comprimentos, a altura, a profundidade. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todos os entendimentos, porque seja tomados de tudo a plenitude de Deus. Olha Jesus. Meu irmão, ele falou uma coisa que é muito... A oração dele é que a igreja que do Éfeso seja fortalecido em Cristo. E que ele possa ter entendimento, o espírito de entendimento. Esse espírito de entendimento que vai mostrar um pouco o conhecer o amor de Cristo, que a altura, a largura, a longueur desse amor, tão grande, a profundidade desse amor de Cristo. Isso toma tudo eles. Mes chers frères et sœurs, Paul est en train de parler d'une chose qui est très mystérieuse ici. Paul est en train d'écrire à l'église qui a Éphèse, il commence déjà le verset 14, il dit, écoutez bien, moi, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire que Dieu suprême, Dieu souverain. Ok? Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Paul prie pour que l'église qui est à Rome soit fortifiée par Dieu. Le verset 17, nous sommes intérieurs. En sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, quelle est la largeur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez rendus jusqu'à toute plénitude de Dieu. Ça, c'est la prière de l'apôtre Paul. Que l'Église soit fortifiée. Une fois que l'Église reconnaît Dieu souverain, qu'elle soit fortifiée. Et qu'au travers fortifiée par son Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu prend possession des cœurs des Éphésiens. Il les remplit au travers de la gloire de Christ, de la connaissance de Christ. Ils puissent reconnaître, de profiter de l'amour de Dieu, connaître cet amour de Dieu. L'amour de Christ, sa longueur, sa largeur, sa hauteur et sa profondeur. Queridos, uma coisa que é muito importante, onde Paulo continua a meditar conosco, quando você pega, ele falou no versículo 19, eu conheci o amor de Cristo que excede todo entendimento, porque sejais tomado de tudo a plenitude de Deus, porque Deus seja pleno na igreja que está na Éfeso. Ora, aquele que é poderoso por fazer infinimento
Aí são orações de Paulo, de Paulo. Aí ele continua a compartilhar aqui com ele uma certeza, uma convicção que ele tenha. Tá certo? Uma convicção que Paulo tenha. Porque Paulo começando, falando, reconhecendo a soberania de Deus, a grandeza de Deus. Porque começando já o versículo, eu me põe de joelho dentro do Pai. Por quê? Esse Pai é soberano. Ele é Deus. E a nele tudo é família, no céu e embaixo da terra. Tal que significa, e reconheço a grandeza, a soberania, e reconheço a senhoria de Deus. Aí ele proclama também um Cristo Senhor. Um Cristo Senhor, não só Salvador, mas também um Cristo Senhor nos nossos corações. Que a gente somos plenamente nesse Cristo. Por entender, a conhecer, aproveitar e experimentar seu amor. No seu amor em todos os espaços, nas rupturas, nas larguras, nas profundidades. E que isso seja maravilhosamente, isso nos leva vraiment a experimentar e a conhecer, não só de maneira teórica, mas de maneira prática. Isso pode ser no modelar. Que a igreja de Éfeso seja modelada à luz de Cristo. E ele fala uma coisa aí no versículo 20. Ele fala uma convicção. Ele compartilha uma coisa. Ora, aquele que é poderoso por fazer finimento, porque ele crê, isso é uma fé dele. Ele crê que Deus pode fazer tudo. Não só ele reconhece a Senhora de Deus no começo, por isso que ele flecha o gênio dentro dele, ele acredita, ele crê nele, mas também ele compartilhou o desejo dele, do seu coração, a Deus a respeito na igreja da Éfeso. Que essa igreja cresça, que essa igreja seja tomada pelo Espírito Santo, o nome de Cristo, cheio do amor de Cristo e do seu conhecimento. Ora, aquele que é poderoso infinitamente, mas de que todos que podemos e pensemos conforme o poder que opera em nós, e a ele seja a glória na igreja, e em Cristo Jesus, para todas as gerações e para tudo sempre. Amém? Aí Paulo fez uma oração aqui. Não só fala, ele falou, escuta bem, mas aquele que é poderoso por fazer infinitamente mais do que podemos pensar e imaginar, meu irmão, é Deus, soberano, poderoso, que é soberanamente em tudo, até na sua vontade. Por isso que a vontade dele é perfeita. Ele fala isso, Paulo compartilha a perfeição da vontade de Deus. O versículo 1, ele falou que a ele, a glória é dele, e para ele, onde Deus seja glorificado? Na igreja, em Cristo Jesus, meu irmão. Que é isso que sempre fala aqui? Deus tem aliança com a igreja, meu irmão. A glória de Deus, a glória para Deus, a glória em Deus é na igreja, meu irmão. Uma igreja como? Uma igreja fortalecida. Uma igreja em Cristo Jesus, meu irmão. A gente viu as doutrinas, a eleição, a predestinação e a manifestação da graça de Deus pela fé. São heranças em Cristo Jesus, meu irmão. Não tem outro caminho. Isso é em Cristo. E isso não se irmão por passado, mas por toda essa geração, meu irmão. Cristo é mesmo. As promessas são aí. A eleição, a predestinação, a graça é aqui a glória de Deus na igreja por todas as gerações. Amém. Amém. Assim seja. Paulo acaba a sua oração. Aí a gente tem uma oração de um pastor, de um missionário, de um coração de um evangelista, de um profeta de Deus, porque ele está profetizando sobre gerações. Mas também hoje, meu irmão, essa palavra de Deus é por tu, é por mim, aqui no Brasil também. Porque a gente precisa acordar, ser fortalecido, ao nome de Jesus no momento da prova. Reconhecer a senhoria de Deus. Reconhecer a sua soberania, a sua grandeza nas nossas orações. E que nossos corações sejam cheios do Espírito Santo. Em Cristo Jesus. Modelado, elevado o entendimento do seu amor nas suas profundidades, larguras, alturas, e que nisso a gente possa descobrir que Deus é Deus, mas também a glória é dele,
A glória é dele. Ninguém merece a glória na igreja, nesse mundo. Nem um político, nem um líder religioso. A glória é sempre a Deus. Deus não compartilha a glória dele. Mas isso é onde? Na igreja. Que igreja é essa? Uma igreja bíblica, meu irmão. Uma igreja que siga os ensinamentos de Cristo. Uma igreja que é fortalecida em Cristo. Uma igreja enracinada em Cristo. Nos seus princípios, seus valores, meu irmão. Por isso que você precisa vigiar o mensagem que você recebe, meu irmão. Eu sou muito claro nisso. É uma coisa que Deus vem trabalhando comigo esses últimos anos. Rever meu princípio, em que eu acredito, em que eu concordo, em que eu pactua, em que eu fecha e faço fechamentos. Em quem eu obedeço, em quem servo. E que Deus, na sua graça, nos abençoe. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de voir un peu un principe que l'apôtre Paul a touché, qui est très important. À partir du verset 19, Paul fait une autre réflexion. Du verset 19, il fait cette prière avec l'église qui est à Éphèse. Paul demande à Dieu que Dieu souverainement touche l'église à connaître Dieu dans toutes ses profondeurs. Mais au versículo 20, Paul fait une prière. Ok? Paul fait une prière qui est très importante. Le versículo 20. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche. Ok, non, le verset 19. Il fallait que connaître l'amour de Dieu, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Ça, c'est la prière de Paul. Pour que l'amour de Dieu soit rempli, ne soit pas connaître Dieu en partie, non. Que Dieu nous remplit en plénitude, en entrer dans la plénitude, d'être rempli, ser cheia de Deus. Comme le dit brasileiro, cheia, pleine de Deus, ser rempli de Deus. Or, le verset 20, or, à celui qui peut faire pour faire par la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pouvons. Tout ce que nous demandons ou pouvons, Dieu peut le faire. Paul traite ici sur la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain dans sa volonté. Même la volonté de Dieu, elle est souveraine. Par exemple, qu'elle est parfaite. Au verset 21, à lui soit la gloire dans l'Église. La gloire est qui? Est de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. La gloire de Dieu est seule pour Dieu. Dieu a sa gloire et pour lui seul. Il ne compartit pas sa gloire avec n'importe qui. Et où? Dans l'Église. Qu'est-ce que je dis? Je dis et je répète. Je suis très convaincu. Dieu a une alliance avec son Église. C'est l'Église qui est éprouvée. S'il y a une épreuve dans une nation, dans une culture, dans un peuple, la question que doit se poser, quel est le message que Dieu veut transmettre au travers de l'Église? Pour que l'Église est le seul moyen que Dieu utilise pour communiquer sa volonté. Parce que Dieu a une alliance avec son Église. Voilà pourquoi sa gloire aussi se manifeste à lui seul dans l'Église. Dans l'Église. La gloire de Dieu, c'est dans l'Église. L'Église ici, ce n'est pas le temple, c'est le royaume de Dieu. Ok? Et c'est là, en Christ Jésus, c'est le seul moyen. On a vu l'élection, la prédestination et la grâce, seul en Christ Jésus. Et cela, ce n'est pas seulement dans le passé, mais dans toutes les générations. C'est prophétique. Et amen, ainsi soit. Querido irmão, depois de cette parole de Dieu, après ces beaux paroles de Dieu, que Dieu te bénisse, Dieu bénisse ta famille, que ce message d'encouragement de l'apôtre Paul, que cela soit aussi pour ta famille, cette prière aussi soit pour ton église, soit pour ta nation, que tu sois rempli de Dieu, que tu sois rempli de la connaissance de Dieu, que cela soit pleinement en Dieu. Ok? Que tu sois rempli de la connaissance de Dieu. Que tu sois rempli de la connaissance de Dieu. Queridos irmãos, a gente vai orar hoje, a depois de uma mensagem desse do apóstolo Paulo, no entendimento que Deus lhe dá, que Deus dá então esse entendimento para nós. Como a gente diga, Deus tem um propósito. Se tem uma prova numa nação, numa cultura, uma situação, a primeira pergunta que a gente deve se fazer, que é bíblica, um entendimento bíblico, uma pessoa que tem um entendimento bíblico, aquela pergunta que ele deve fazer, e não vai começar a criticar, questionar, julgar, não. Ele tem que parar e perguntar, qual é o mensagem que Deus quer comunicar para a igreja? Por quê?
a único meio, a único método, a único meio, porque a glória de Deus se manifesta é a igreja, meu irmão. É na igreja que a glória de Deus se manifesta, porque Deus tem compromisso com a igreja. Deus é casado com a igreja. Deus tem aliança com a igreja. Os eleitos é a igreja. Os predestinados são a igreja. O que receberam a graça, salvam pela graça, é a igreja. E com essa igreja bíblica que Deus tem compromisso, meu irmão. É a método, é a igreja. É única. Isso não só na época dos apóstolos, mas para sempre, meu irmão. O Cristo, em Cristo Jesus. O meio é Cristo. Salvação só em Cristo. Então, meu irmão, Paulo fez uma oração que a gente precisa entender também, ter entendimento, fazer essa oração por nós. No momento, eu acompanho muitas pessoas, você vai ver a soberbia das pessoas. Meu irmão, a glória é só por Deus, meu irmão. Isso é como se tem pessoas, só faltou a pessoa fazer uma lista de quem ele quer que ele entre no reino ou que não entre no reino. Isso não está certo, meu irmão. A vontade de Deus é soberana. A gente não toma aqui por ordenar a Deus quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. A gente não toma aqui por condenar ninguém. Se tem um propósito, é com a igreja, com Deus. A gente somos do reino, o reino de Deus. Deus tem um compromisso. A mensagem é pelo reino de Deus. Deus tem um compromisso com a igreja. Uma igreja que vive no evangelho do reino. E no evangelho do reino, onde tem a glória de Deus. Na igreja, uma igreja universal, não é templo, meu irmão. É a igreja, o corpo de Cristo. E isso, não só na época, nos anos 58, 6 depois de Cristo, é para sempre. A todas as gerações. É uma mensagem atual. E a carta de Paulo foi escrita para a igreja de Éfeso, ela é uma carta circular. É uma das cartas que é mais lido, mais meditado da Bíblia. É aos Efésios. A carta mais meditada da Bíblia é a carta de Paulo aos Efésios. Nos 66 livros. É que Deus, na sua graça, te abençoe e te guarda. Tu e tua família. É uma coisa que faz muito nesse momento, é a gente precisa orar por nós mesmos, orar por o Brasil, orar por nossos missionários transculturais. A gente tem vários pedidos. Essa semana a gente orou muito por o missionário Filemão. Graças a Deus, o missionário Filemão, missionário da diáspora. Ele é um missionário africano do Burkina Faso. Um colega amigo meu, um conterano, ele é casado. Filemão tem com a família deles. Eles vão mudar agora para o sul dos Estados Unidos, porque a esposa dele, os filhos dele voltaram do campo. Agora eles queriam voltar. Deus não deu o que dele, porque com esse negócio aí já eles entenderam que é uma mensagem de Deus por eles. Então eles vão mudar para o sul dos Estados Unidos. Amém? Então eles vão estar numa base missionária lá no sul dos Estados Unidos, onde eles vão continuar o seu trabalho missionário. E Deus é soberano, e Deus vai continuar falando com eles. Vamos continuar a orar também. A gente recebeu com muita tristeza que é um pastor que a gente querido nosso, que está em Manaus, pastor Ronaldo Lidório, um antropólogo que trabalha muito com povos não alcançados, esposa deles. A gente recebeu ontem uma notícia que ele está com Covid-19, porque ele é missionário, ele é da igreja presbiteriana, mas ele tem uma vocação muito bom, de reino, um pastor que tem nosso respeito. Então, a gente vai orar por ele, vamos orar também por o Brasil, meu irmão, tá certo? A gente vai orar por o Brasil, a gente vai ter essas brigas lá entre os poderes legislativo, jurídica, executivo, judiciário, legislativo e o executivo, os três poderes. E são os três poderes que fazem um país constitucional, um país democrático. Sem um, não dá, não pode falar de democracia. A gente precisa dos três poderes, uma boa saúde perfeita. Isso que precisa ser. Eu acompanho muitos cristãos falando, por isso que fala, igreja, por amor de Deus, não fala o que você não sabe. Não comenta o que você não sabe, por amor de Jesus. Por amor de Deus. Se a gente não sabe, a gente fica quieto. Senão a gente vai pecar, meu irmão. A gente não somos juízes. Não somos políticas.
Deixa o político falar de política. Deixa o juiz fazer o direito. Deixa o executivo falar de executivo, por favor. Agora, aquela é a proposta da igreja. A igreja precisa de orar. É preciso de zelar pela Deus seja glorificado, meu irmão. A igreja precisa de zelar, guardar a sua integridade em Cristo. Não só aqui, mas para sempre, meu irmão. Essa um pouco, a gente precisa ter homens zelosos. Isso não desanima, ver pastores, isso não só aqui, em vários países, você vê pastores, pessoas sem noção, que vão levantar falando coisas que não sabem. O momento de viver a verdade, voltar à Escritura. Uma igreja sensível, cheia de Deus. Uma igreja cheia de Deus é uma igreja que prega a unidade. Uma igreja que prega a paz. Mas uma igreja sincretista, exclusiva, isso não é igreja, meu irmão. A gente somos longe de ter mensagem. E o apóstolo Paulo fala assim, uma pessoa vem falar desse mensagem, não concordo com ele. Se ele vem pregar por você outra mensagem, se não mensagem da paz, se uma mensagem do amor, ser cheia do Espírito Santo, do conhecer a Deus, meu irmão, da glória de Deus, na igreja em Cristo, meu irmão, isso é um falso, um anátema, não obedece, não segue, não fala amém por ele. Não fala amém, meu irmão. E que Deus, na sua graça, tem misericórdia de nós. Dessas pessoas que fazem comentários, colocaram umas coisas que não sabem, meu irmão. Por favor. Só a gente vira Deus, aí a gente muda tudo. O camarada tem que subir no céu, nasceu, no convenço que isso está escrito, eu morrer na cruz, aí a gente vamos seguir ele. Mas por enquanto já está cumprido, a palavra está cumprida. É Cristo acabou. A glória de Deus em Cristo. A gente falou aqui da eleição. Eleição da fundação do mundo. Deus que nos elegeu. Predestinação, a graça, hoje a glória. Meu irmão, são características de Deus, são Cristo Jesus. Não tem um outro, meu irmão. Se uma pessoa outra vem pregar outro evangelho, considera como anátema. Anátema é falsa. Falsa. Heresia. Tem tanta heresia. Por exemplo, sou tradicional, sou fundamental, sou igreja tradicional. Somos tradicional em quê? Tradicional em quê? Tradicional em quê? Qual é o conteúdo que você presta? Qual é a vivência que você presta? Que vivência você tem da palavra? Assim, suas atitudes, suas convicções, sua mensagem, o conteúdo que tu apresenta vai determinar a sua fé. A fé cristã, ela é prática. Você não pode misturar as coisas. Não, meu irmão. É paz, é paz. Sem Cristo, a gente só na miséria. Tudo são miseráveis. E a graça, ela é em Cristo. É um dom de Deus. É um dom de Deus. E o nosso objetivo como igreja, no momento da prova, é ter sensibilidade. Porque Deus vai falar só com a igreja. Porque Deus tem uma aliança com a igreja. A glória dele para a igreja. E através da igreja, em Cristo Jesus, as nações vão receber o mensagem de Deus. Mas é um mensagem cheio da graça, meu irmão. Um mensagem cheio da graça, da paz, da unidade, do amor. Por isso que eu não consegui entender uma pessoa que fala que ama sua pátria. Ele fala mal da sua pátria, meu irmão. Vai e muda. Tira, resgata a sua carta, vai mudar. Vai na Júpiter, vai em outra terra, meu irmão. Vai em outra terra. Se você não ama o seu país, se você maldiz as autoridades, se você acha que fala mal das autoridades, meu irmão. Agora, você que fala mal das autoridades, você quer ser colocado no lugar deles? A gente quer te ver no lugar dos... Um dia você vai dormir. Nem homem é. Você vai largar. Não que é homem é líder, meu irmão. Não, liderança não é que é um, não. Você como missão. Mãe, você é missionário. Missão não é por trouxa, não, meu irmão. Missão não é trouxa. Não, vamos fazer missão. Uma coisa sentar no gabinete, com ar-condicionado, falando de missão. Missão não é isso, velho. Não é prática, meu irmão. Entendeu? Oba, oba. Entendeu? Com conta cheia, dinheiro cheia, geladeira cheia, barriga cheia.
Aí é bom ser missionário. Entendeu? Aí eu quero ser missionário. Quero ver você lá numa tribo que não tem nada, nunca ouvi falar de Cristo. Aí eu quero ver fazer plantar, tirar plantas e através disso comer, fazer vivendo a sua família e servir a Deus. Aí você vai ter autoridade de falar de missão. Vai ter autoridade de falar do reino de Deus. Da bondade de Deus, da graça de Deus, porque você viveu. Agora uma pessoa que nunca passou do lugar, nunca passou fome, nunca sabe isso que é fome, nunca sabe isso que é campo, nunca vive campo, vai falar de campo missionário? Vai vender batata, meu irmão. Entendeu? Agora você não quer missão também, não tem problema sua. Agora deixa a obra missionária, deixa o missionário trabalhar. Entendeu? Se você não conseguir orar por ele, fica na sua. Porque obra é Deus, a gente se sente privilegiado. Deus podia fazer a obra dele. Mas ele chama pessoas limitadas. Ou desse trabalho, pessoas limitadas, pessoas sem histórias, pessoas humildes, pessoas de nada. As pessoas vão trazer. Ontem foi tocado. Eu vim testemunha aqui no Brasil. Eu fui visitar uma casa de buffet aqui no interior de São Paulo. Aqui no interior de São Paulo. Uma casa onde faz o buffet. Geralmente, antes da pandemia, uma casa que se faz para casamentos, eventos chique, pagava. Agora, com a pandemia, foi transformado por preparar marmitex, por entregar por morador da rua. Porque agora ninguém está saindo nem por coronavírus, coitado da comida por morador da rua. Esse camarada começou a usar o buffet, fazendo comida entregar por morador da rua. E lá, um dia, um dos moradores da rua foi nessa casa por agradecer, por gratidão, por agradecer o dono dessa casa de buffet por isso que ele faz, que recebia cada dia a marmitex na rua. Ele é barbudo, suja, Quando o camarada foi lá, ele conversou com essa pessoa, idoso, e Deus tocou no dono do buffet. Falou com ele, você quer começar a trabalhar comigo? Quer que te dê emprego? Quer uma oportunidade por sair da vida? O camarada falou, tudo, eu quero. Na hora, cortou o cabelo, cortou a barba, usou o uniforme. Olhei de receber marmitex, agora ele também está colaborando, servindo, mas ele está sendo pago por isso. O camarada ajudou por ser pago, agora esse morador da rua está colaborando, lavando louça, levando comida por marmitex. Meu irmão, que ninguém é bobo mais, meu irmão. Isso é a vida. Isso é homem de Deus. Isso Deus faz. Isso sim. Isso esse tipo de pessoa tem meu respeito. Esse tipo de atitude tem meu respeito. Entendeu? Esse tipo de atitude tem meu respeito. Agora fica lá, se vangloriado, achando que só você é 4 pessoas da Trindade. Por amor de Deus. A Bíblia está fechada, meu irmão. Precisa de pessoas humildes, pessoas simples, pessoas de Deus, pessoas cheias de Deus, pessoas que conhecem a Deus, transformadas pelo amor de Deus, pessoas que conhecem a profundidade do amor de Deus, pessoas que vão ser cheias de Deus, para entender ver a glória, dar glória a Deus na igreja. A igreja o que não? Tua igreja não. Não é minha igreja não. É igreja, o corpo de Cristo unido, meu irmão. Não sou igreja. Se você acha que a sua igreja é sua igreja, meu irmão, você está longe do evangelho. Está entendendo? Se você acha que a igreja é seu templo, sua congregação está longe do evangelho. A igreja é uma só igreja, o reino de Cristo. Está lá na África, está lá na rua, morador da rua, índio, miserável lá que está na rua, embaixo do ponto, imigrante, estrangeiro, cara lá analfabeto. Tá certo? O analfabeto funcional, o intelectual, o rico, preto, azul. Tudo isso na igreja, o novo céu, a nova terra vai ser cheia de igreja. Igreja só, uma igreja só, a noiva de Cristo. Esse é o manjado do evangelho. Entendeu? Aí não é dízimo, não, não é dízimo que prevalece lá, não. Lá não é dízimo que prevalece, não. Não, lá é a oferta que prevalece. Lá o que prevalece é o quê? A graça de Deus. A misericórdia de Deus. O sangue de Cristo. O poder da obra de Cristo, a sua ressurreição, a sua ascensão. E Cristo, a nossa transformação, o privilégio de ser transformada, nova céu, nova terra, glorificado em Cristo Jesus, meu irmão. Isso só em Cristo, o mérito lá em Cristo só. Acabou. Se não tem esse lugar de evangelho na sua cabeça, você é um cristão analfabeto, na sua fé funcional. E você precisa de ser cheia de Deus, como o apóstolo Paulo falou. É mensagem tua e sua família. Que Deus te abençoe. Chers frères et sœurs, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde.
Ok? Que Dieu ait miséricorde de ta famille, de ta nation, et que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour les missionnaires transculturels. Nous allons prier pour notre frère Philémon et Drago. Il est aux États-Unis avec sa femme et ses enfants. Ils vont déménager pour le sud, ok? Le sud des États-Unis. Ils vont se refaire une base missionnaire. Nous allons prier pour notre pasteur Renato Lidorio, un pasteur brésilien. Il travaille avec les peuples non atteints. Un pasteur, un anthropologue, un chercheur qui est au nord du Brésil, en Amazon. On vient de recevoir un message que lui et sa femme ont contracté le coronavirus. Priez pour elle. Priez pour l'Église, le corps de Christ. Que le Seigneur nous donne un entendement. Priez pour le Brésil. Les trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, ce sont des pouvoirs, un pays démocratique, un pays économiquement, politiquement, démocratiquement, même scientifiquement, évolue si les trois pouvoirs vont bien. Si un pouvoir ne va pas bien, dans les trois, ça ne va pas. Donc nous prions au nom de Jésus, que le Seigneur bénisse le Brésil, mais aussi au travers du Brésil, il bénisse aussi le monde entier. Et ça, c'est le message de l'évangile du règne. Et que le Seigneur nous donne un entendement du règne. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons gloire pour ton Église, pour la vie de Christ, pour ton message que tu nous as donné ce matin. Que le peuple de Dieu qui est uni aujourd'hui par la grâce de Dieu, que l'Église puisse être unie, que l'Église de Dieu puisse servir le règne et que au travers de cela, l'Église soit fortifiée et remplie de Dieu. Nous prions pour le frère Philémon, sa femme et ses enfants. Nous prions pour le pasteur, le révérend Ronaldo Lidorio, sa femme. Nous prions pour tous les missionnaires transculturels qui sont en train d'éprouver. Nous prions que ta grâce soit sur eux. Nous prions pour le Brésil, au nom de Jésus. Que ta grâce soit sur le Brésil, que ta grâce bénisse, Seigneur, le pouvoir exécutif, le président Bolsonaro, sa femme, les ministres, le ministre de la Justice et de la Sécurité, le ministre des Forces armées du Brésil. Que tu les bénisses, que tu bénisses sa famille, que tu lui donnes la santé, au nom de Jésus. Nous prions que le pouvoir judiciaire soit dans tes mains, au nom de Jésus. Le pouvoir législatif, le Sénat, les députés, que ta grâce soit avec eux. Au nom de Jésus, nous prions au travers de cela pour toute l'Église dans le monde entier, en Christ Jésus. Deus Jesus, estamos orando por cada desses poderes, orando por o presidente Bolsonaro, a sua família, os ministros da Justiça, da Segurança, da Defesa. Senhor, estamos orando por os familiares deles, que você dá sabedoria para esses homens, que você guarde de tudo mal, que você coloca anjos protetores através deles, que você campa eles, tira deles todas as mensagens, tudo palavras ruins, destruidores, que foram proclamados por ignorantes sobre eles, que sua graça derrama sobre eles. Estamos orando também por poderes executivos, judiciários, que você guarda esse poder judiciário, STF, que o Supremo Tribunal Federais, que cada desses juízes seja mais baixo da sua graça. Estamos orando também por os poderes legislativos, Senhor, Casa, Senados, deputados, que sua graça soa sobre eles, o nome de Jesus, que você guarda cada desses componentes e que o seu país soa abaixo da sua graça. Tira do Brasil todos os espíritos de conflitos, todos os espíritos de travo, políticas, econômicas, nas pesquisas, que sua graça soa derramada sobre o Brasil, que sua graça soa derramada sobre essa nação. Tira todos espírito, tudo mentalidade, todos os pensamentos contrários à sua vontade, só cai por terra o nome de Jesus de Nazaré, e que sua misericórdia se renove cada manhã por cada desses poderes no Brasil, e que você guarda esse Brasil, guarda essa nação de todos os mal, no nome de Jesus. Através do Brasil, Senhor, vai abençoar também todas as nações do mundo, que eles sejam parte de sua graça, o nome de Jesus. Oremos e agradecemos. Amém, 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 amém. Queridos, que Deus seja convosco, Deus te abençoe e te guarde. Outra nossa irmã Heli, lá da República Dominicana. Heli, que Deus te abençoe. Ele é o nosso irmão, ele foi membro da nossa igreja aqui, ele foi batizado comigo aqui, ele está servindo Deus lá na República Dominicana. Isso é um pouco também nosso trabalho aí, tá bom? Temos missionários espalhados na face da terra, ora para o nosso projeto Cristo por toda nação, está bombando, graças a Deus, um momento da crise, mas estamos continuando o discipulado, estamos continuando os treinamentos e Deus está sendo glorificado. Amém?
Temos muitos imigrantes que estão não só no Brasil, mas fora do Brasil, que estão sendo acompanhados e Deus está sendo glorificado. Está sendo uma bênção que eles estão onde ele é ele. Eu estou muito feliz de saber que você está aí na República Dominicana. Um dia eu vou visitar aí a República Dominicana no nome de Jesus. Amém, minha filha? Fica firme com Jesus, abençoe sua família e que Deus te guarde. Amém? Que Deus te bendiga, que Deus vos guarde. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde. E bom domingo. Amém? Vamos fazer comida aí, trabalhar. E Deus é bom.